Minha esposa está ouvindo a ministração do Puri Life. E é uma ministração muito poderosa. A verdadeira espiritualidade. Nós precisamos mudar realmente o nosso estilo de vida. Quantas palavras ricas têm sido ministradas aqui nesse lugar para levar a igreja para um estilo de vida novo, onde nós possamos crer, nós possamos ter um tempo de comunhão com Deus e depender tão somente de Deus em todas as nossas coisas. Mas hoje eu vou falar de uma outra coisa que vai emendar com tudo isso. Mas o que vai ser disso? Vai ser uma informação a mais? Vai ser uma pregação a mais? Vai ser um conhecimento a mais apenas? Não pode. Nós temos que batalhar pelas nossas almas. Esse tempo de intimidade com o Senhor, ele é vital. A palavra que eu tenho para ministrar na vida de vocês, eu vou fazer uma leitura aqui, espero que você não fique cansado da minha leitura. Porque é para o seu bem, é para o bem da igreja. Então, o que eu deixo para vocês hoje é, medita na palavra todos os dias. Quem está lendo, fazendo a leitura bíblica anual que nós deixamos, eu tenho certeza que você tem sido edificado. E eu tenho me alegrado com algumas pessoas que deixaram de publicar no status do WhatsApp abobrinhas, cenourinhas e coisinhas mais. Tem colocado leitura bíblica, tem colocado leitura de livros no seu status do WhatsApp. Então quem tem você vai abrir, vai ver que você está sendo um lugar onde você está semeando a palavra, você está meditando, você não está vendendo uma imagem, você realmente está meditando, porque está riscada a sua Bíblia, você está lendo um livro, você está colocando, vou tirar uma foto aqui do livro que eu estou lendo e vou ver, estou impactado, eu quero repartir isso com a vida da igreja. Eu tenho me alegrado, porque alguns de vocês têm colocado versículos da Bíblia lá. E nós temos pedido a vocês, meditem na palavra. Vocês querem cura, vocês querem provisão, intimidade com Deus, vocês querem céu. Nós estamos sendo empurrados para a santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. É verdade? Então as coisas da carne não herdarão coisas do céu. Nós estamos sendo ministrados para deixar as coisas do mundo, mas nós não estamos conseguindo deixar as coisas do mundo. Nós estamos orando menos, nós estamos clamando ao Espírito Santo para nos tirar esse desejo, essas vontades fortes. O Espírito Santo foi deixado como uma chave, como um poder dos milagres de Deus para que eu e você pudéssemos ser curados. Deixasse os amores pelas coisas do mundo. Que o Espírito Santo comece a fazer as nossas agendas e atraindo o nosso coração para o coração de Deus. Nós temos orado pouco. Nós temos meditado pouco, a disciplina da meditação está pouca. A gente percebe isso pela vida da igreja, como ela está. Enfrentando batalhas que não terminam. Ei, tem tempo de refrigério. Tem tempo que nós precisamos nos alegrar a partir das perseguições. Está sendo perseguido? Uau, cadê o sorriso na face? Ah, mas eu estou sendo assolado, eu estou sendo, meu Deus do céu, as coisas estão tudo empelotando. Você só sabe olhar para isso? Olhe para a glória de Deus. Olhe o que Deus quer fazer. Vá para o silêncio e deixa Deus fazer. Não fique reclamando, falando aos quatro ventos que a coisa está ruim. Deixa Deus fazer. A pessoa está te perguntando, eu estou numa batalha, mas a glória de Deus está chegando e eu estou vibrando. Então o apóstolo Paulo é um camarada que sofria dia e noite. E ele não reclamava. O apóstolo Paulo dizia para a igreja, eu me alegro com vocês por estarem se compadecendo do sofrimento que eu estou passando. Eu sinto que vocês estão sofrendo comigo, nós somos igreja. E eu glorifico a Deus por vocês estarem sofrendo comigo. Mas Paulo não ficava aí. Paulo ia divulgando o reino de Deus. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos fermentando tudo, nós estamos azedando tudo, parece que não tem Deus, o céu fechou. É porque provavelmente nós não estamos meditando, nós não estamos fazendo boa leitura. E eu sou um pastor que sou chato, infelizmente, vocês vieram para cá, e eu preciso ver você meditando na palavra de Deus.
A pregação daqui da plataforma, ela não gera vida em você. Eu tenho percebido isso. Se você não for para a sua disciplina, do seu secreto, e meditar e falar com Deus, Deus, me muda, me cura. Se você não fizer isso, ninguém pode fazer por você. Isso é você e Deus. É por isso que Ele, aquele que cura, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que faz toda a provisão, aquele que te ama, aquele que te aceita. Nós estamos com problemas emocionais no meio da igreja. Ninguém gosta de mim, eu não gosto de ninguém, não quero ir na igreja, não quero ver ninguém. Eu tenho raiva do meu pai, estou com ódio da minha mãe porque me tirou o celular. Eu estou com ódio do meu marido porque o camarada não vai para o sacerdócio de jeito nenhum. Para com esse trem! Vai para Deus! E Deus vai constranger toda essa atmosfera negativa e nós precisamos ir. Nós estamos sofrendo por besteiras. Nós precisamos ir para Deus. Para de tanto reclamar e olhar para os problemas. Olhe para a glória de Deus. Eu estou lendo, eu já li alguns livros. E eu já pedi à igreja, vamos ler. A igreja parece que não ouve. Eu estou falando com a igreja Famílias Benditas. Toma agora para você esse remédio amargo. Eu peço à igreja para ler Bíblia, a igreja não lê. Eu peço à igreja, lê um livro, estou lendo um livro aqui, Doutrina e Devoção, vamos ler. Olha, estou lendo aqui Obstinado Amor de Deus, vamos ler. Olha, estou exemplo de Cristo na sua vida, na sua paixão, vamos ler. E a igreja parece que dorme. Mas esse é o perfil da igreja que está aliançada com o mundo. O Senhor tem tido trabalho com a igreja desde a eternidade. Depois que Adão pecou, a igreja desandou. Porque ela sempre está olhando para o mundo. É uma igreja que faz aliança e quebra aliança. Faz aliança, quebra aliança. Encontra um negocinho, meu Deus do céu, vamos por aqui. Então a igreja que vai de ventos em ventos, de doutrina e doutrina, e ela vai para um lado e vai para outra, meu Deus do céu. E a Bíblia diz, ei, essas emoções, esse negócio que muda com o vento, não pode. O homem tem que ser constante de glória em glória, nós já sabemos disso, mas não pode vir uma doutrinazinha, vem um negocinho, vem um evento ali, vem outra coisa ali, e a igreja vup, vai para um lado e vai para outro, e a coisa desanda. E nós estamos falando de famílias benditas, uma igreja que precisa ler, uma igreja que precisa ter poder. A igreja de hoje, ela precisa ter poder. Uma igreja que ora, expulsa demônio, uma igreja que ora por cura, por libertação, uma igreja que testemunha Deus, que reflete Cristo em tudo o que faz. Cadê a santidade? Nós continuamos ainda olhando para os nossos celulares, vendo peito, vendo bunda, vendo coisa que é obscena. Nós estamos sendo discipulados pelo inferno e nós estamos aceitando. Quantos filmes você assistiu essa semana que tem lá homem com homem, mulher com mulher? Quantos filmes? E o nome do pastor do Puri Life, que ministrou o primeiro dia, não me lembro o nome dele. É esse. E o Dustin também, o Dustin falou que enquanto ele estava na igreja, ele estava vivendo o mundo, ele estava aliançado com o mundo. E aí quando ele vai para o Puri Life, para passar 9 meses, ele percebe que a igreja está aliançada com o mundo. Isso foi uma palestra que Dustin falou. E esse pastor lá do Puri Life, no primeiro dia, na primeira palestra, ele fala da igreja aliançada com o mundo, vivendo todas as coisas do mundo. E nós parece que não estamos ouvindo, e nós não estamos... Ele disse, olha, eu vou sair daqui desse ambiente, eu vim na sua casa para conversar com você, mas você está assistindo um filme, esse filme eu não assisto, esse filme eu não vou, estou indo embora, tchau. E a gente é taxado como crente chato, mas não podemos. Quantos filmes que você assistiu essa semana, que falava de lesbianismo, homossexualismo? Misericórdia, não tem um filme que presta mais. E nós estamos assistindo. Mas a gente não para ler uma Bíblia.
A gente não para ler um bom livro. Quantos leram Doutrina e Devoção, Obstinado Amor de Deus? Em qual página você está no exemplo de Cristo na sua paixão, que é o livro para o El Rancho? Quantos já começaram a ler? Não me responda. Quantos já escreveram as 3 cartas, uma para o Pai, outra para o Filho, outra para o Espírito Santo? Não me responda. Esse é o grande problema. Nós vamos chegar no El Rancho, nada está pronto. Ah, pastor, eu não fiz, pastor, eu não fiz. Nós vamos voltar sexta-feira. Eu não vou ficar lá. Eu não vou ficar na sexta-feira com uma igreja que não leu, que não buscou, que não quebrantou, não vai ter pé nem cabeça. Nós vamos ficar lá igual, só para comer. Eu vou deixar vocês lá para jantar. No dia seguinte tomar café da manhã, no dia seguinte almoçar, jantar, e no domingo nós vamos embora. Mas onde está o compromisso? Cadê o imediatismo? Não é para outra hora, não é para depois da hora. Gente, igreja, tudo é para agora. As coisas do céu é para agora. Se é para mudar, é hoje. Eu decido hoje. Ah, não, eu vou mudar amanhã. Não, deixa estar no meu controle. Não, se você bebe, ou se você está na pornografia, se você está na masturbação, se você está na desonra de pai e mãe, se você está em tudo isso, que dia que você vai decidir parar com isso? Ah, não, eu tenho que sentir, eu estou no comando, eu vou, não sei o quê. Ei, o mundo, principado e potestade, essa carne vadia sua, não vai vencer principado e potestade. Ela vai ficar pior dia após dia. Se você não disser, é hoje que muda, não vai ter anjo, não vai ter Espírito Santo que vai vir. Então esse negócio de tomar decisão outro dia, chega. Chega de quebrar aliança com Deus. A fidelidade com Deus tem que ser a fidelidade que Ele tem comigo e contigo. O meu amor por Ele tem que ser o amor que eu preciso ter com Ele. Eu só quero os benefícios do Evangelho. Não brinca com Deus. Eu quero falar para vocês de um camarada na Bíblia. O nome dele, Senaqueribe. O camarada fez chacota do Deus de Israel. Ele desafiou o Deus de Israel. O grande problema é que a igreja, ela vem cambaleando. Ela faz aliança. Aqui nós podemos ver em 2 Crônicas, ele faz o seguinte, reinado de Acás. Reinado de Acás, ele diz, não fez o que era reto aos olhos do Senhor. O cara falhou. Ele pegou todo Jerusalém, pegou todo Israel, pegou o povo de Judá e prostituiu todo mundo. E aí, morre. Aí vem outro. A gente vai continuando aqui agora. Aí vem o reinado de Ezequias. Ezequias luta para restaurar a intimidade e o tempo com Deus. Ele faz de tudo para restauração e restabelece a aliança, a adoração, o sacrifício, dízimos, ofertas. Ele entesoura o reino. E o Senhor é com ele e ele faz tudo que era agradável ao Senhor. E aí depois, você vai ler. Aí depois ele pare o menino. E o menino começa a reinar com 12 anos. Manassés. Com 12 anos, o pai dele morre, depois Manassés vem reinar, inicia o reinado com 12 anos. O reinado que o pai dele deixou estava abastado. Era montões de tesouros, era montões de dinheiro, de bens, de toda espécie de tesouros ele tinha no reinado. No reinado dele diz que eram montões, montões. E aí ele morre, aí o filho dele vem. A palavra diz, Manassés, com 12 anos de idade, quando começou a reinar, 50 anos, reinou em Jerusalém.
e fez o que era mal aos olhos do Senhor. 12 anos. Provavelmente ele viu o pai dele acumulando tudo aquilo, e honrando a Deus, e adorando a Deus, sacrificando a Deus, e vendo todo o reino, trazendo dízimos, ofertas, sacrifícios, viu aquela coisa bela. E aquilo abriu os olhos dele, desse menino, que eu não sei o que aconteceu com ele, no dia que o pai dele morreu, e aqui diz, 50 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. O que ele fez com aquelas riquezas, com os tesouros? O pai dele destruiu todos os ídolos, todos aqueles lugares onde tinha adoração, o pai dele destruiu. No dia seguinte, ele edificou tudo de novo. Ele pegou todo aquele dinheiro e investiu em estabelecer adoração a outros deuses. Quebra de aliança. O que gerou isso? Ele não soube administrar o quê? As riquezas do reino. Ele não soube administrar a riqueza do reino. Ele não soube administrar o dinheiro. Ele não soube administrar os bens. Ele não soube administrar nada. E botou Jerusalém, botou todo Judá em bancarrota de novo e levou todo mundo para adoração a outros deuses. E deixou Deus. E a gente vê a igreja andando nisso. É horrível, não é não? Nós precisamos pensar. Só aqui tem uma observação que o Senhor fez, que eu quero chamar a atenção de vocês. Enquanto Adão e Eva estavam no jardim, tinha Deus, que estava com Adão e Eva, amém? Está entendendo? Enquanto estava no jardim, tinha Deus. Agora aqui, chegou esse momento em que Ezequias, ele faz tudo o que é lindo diante do Senhor. Mas no final, na leitura, o Senhor diz o seguinte: Deus o desamparou para prová-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. No finalzinho do reinado, o Senhor se retira para assistir o que Ezequias ia fazer. Algumas vezes o Senhor faz isso com a gente. Ele sai do ambiente que eu estou para ver o que vai acontecer com o meu coração, para onde ele vai se inclinar. Mas aqui está dizendo que Ezequias honrou o Senhor. Quando o Senhor faz isso, Ele quer que nós venhamos olhar para essa história, para que nós não venhamos repetir uma história onde nós vamos desonrar a Deus. Então, se esse jovem, Senaqueribe, ele ofendeu o coração de Deus, vem Ezequias e agrada o coração de Deus, e aí nós olhamos para essa vendaval de a igreja indo e subindo e descendo, a gente precisa olhar para isso e aprender alguma coisa. Ou nós vamos repetir essa história, onde nós vamos virar os nossos calcanhares para Deus, e nós vamos desprezá-lo e deixá-lo para lá, e agora vou andar do meu jeito. O Senhor está dizendo, aprenda com aqueles de uma história passada, para que você não continue a escrever uma história torta, onde a igreja, ela vai ser julgada por mim. É a primeira instituição que vai ser julgada, é a igreja. E onde ela vai ser encontrada? Aqueles que desafiam a Deus? Ei, não. Eu não vou desafiar o Senhor e não vou colocar Ele à prova. Então nós precisamos aprender. Então agora nós olhamos para esse jovem que pegou todas as suas riquezas, as riquezas do pai. O pai entesourou o filho. E ele deixou aquele trem todinho, achando que o filho ia fazer bem daquilo e ia continuar honrando o Senhor como ele o honrou. Mas ele não o fez. Ele pegou toda aquela herança, levantou altares, estabeleceu adoração a outros deuses. E aí? Agora eu vou voltar para cá, para a nossa realidade. Os seus bens e o seu dinheiro, ele faz oposição a Deus. Nos distancia de Deus.
Consequentemente, as muitas ocupações em buscá-lo e confiar nele, nos bens e no dinheiro. Você tem gastado seu tempo como? Pastor, eu trabalho com investimento e eu preciso estar na frente do computador todo dia. Eu trabalho com aplicação. Bacana, legal. Pastor, eu preciso ter 2 empregos. Eu trabalho meu trabalho normal, de dia, à noite eu vou fazer um Uber. Eu vou fazer uma outra atividade, porque eu preciso complementar minha renda. Você tem a sua decisão. O grande problema é que você vai para onde depois disso? Você vai para o céu? Você acha que você vai para o céu? Você está trabalhando? A palavra do Senhor diz que do suor comerás, trabalharás. Lembra? Adão foi expulso do jardim e disse, olha, vai ter que trabalhar agora. Vai ter que trabalhar. Mas aí o Senhor disse, olha, 6 dias você trabalha e no 7º você descansa. Isso mudou? Alô? Você acha que isso mudou? Você trabalha 6 dias, no 7º você descansa? Não, não mudou. Mas nós trabalhamos de segunda a segunda. Nós não temos descanso. Nós não oferecemos esse 7º dia para estar com o Senhor, gastar tempo com Ele e nos alegrar e ser reabastecidos de fé, de esperança, de paciência. É um tempo de descanso, de refrigério. Você o faz? Não. Chega na segunda-feira, está estressado com todo mundo, porque você trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você não tem férias, segunda, terça, quarta. Você vendeu as férias porque você precisa produzir dinheiro e você precisa ter bens nessa terra. E o tempo com Deus, e o tempo com Cristo, o tempo com o Espírito Santo, o tempo com o Pai, como é que está isso? Ah, pastor, deixa isso para depois. É por isso que está assim. Você tem honrado ao Senhor. O que você tem feito para honrar o Senhor? O que você ganha, você está honrando ao Senhor, que está chegando ao seu celeiro, do seu trabalho de suor. Você tem falado com Deus, Deus, eu estou aqui agora, eu quero entregar para você 10ª parte daquilo que eu ganhei. E eu sei que isso vai me sustentar com os 90%. Você imagina Deus fazendo o contrário? Tivesse colocado na Bíblia, você me dá 90 e você fica com 10. A gente ia pular da ponte, não ia? Fala a verdade. E depois a gente acha que Deus é mau. Deus diz, olha, traz 10% para o celeiro, para que outros sejam abençoados. Traga semente para ela ser semeada, para que na próxima estação você tenha abundância de colheita. Não coma a semente. Pega 10% da semente e semeie. Nós temos feito isso. Nós estamos com problema na nossa conta bancária. Cartão de crédito. Quantos cartões de crédito está uma bagunça que você não paga, você não dá conta mais? O que aconteceu com o seu cartão de crédito? Por que ele foi para isso? Quem tem pago o excesso de cartão de crédito? Deus. Os 10% vai para pagar o cartão de crédito. Nós não estamos confiando na provisão de Deus. Vou começar minha pregação agora. Meia hora, quero ver se eu faço ela. Mas eu queria que você pensasse um pouco. É desse jeito, Clélia. Nós queremos o benefício da vida de crente. Mas nós não queremos chorar diante do Senhor, nós não queremos interceder. Eu quero dizer para vocês que a leitura bíblica, ela é bom para a gente parar para pensar um pouquinho onde é que eu estou na Bíblia. Entendeu? Eu queria que vocês parassem para pensar um pouco. Cara, em que igreja que eu faço parte? Eu sou de qual igreja? Eu pertenço a qual igreja? Então, nós temos que olhar para isso e começar a folhear esse livro pacientemente. Aqui tem um camarada chamado Senaqueribe, lembra?
Ele desafiou o Deus de Ezequias. Ele blasfemou contra e disse: quem é esse Deus? Os meus deuses vão vencer o seu Deus. E você acha que o seu Deus, nós temos dois mundos, um batalhando um com o outro, amém? Mamon e Deus. Ninguém pode servir aos dois, ou serve a um, ou serve ao outro. Isso tá pacífico, não está? Mas o que está acontecendo com a igreja? Nós estamos vivendo ao redor de mamon. Eu preciso de mamon. Mamon é dinheiro, tá, gente? Eu preciso de dinheiro. Essa vida eu preciso de dinheiro. Dinheiro, eu preciso de dinheiro. Tudo gira em torno de dinheiro. Porque se não tiver dinheiro, eu morro. Onde é que está Deus? Se não tiver dinheiro, eu preciso de dinheiro. Você precisa de dinheiro para quê? Para pagar seu cartão de crédito. Você gastou exageradamente. Você não pediu Deus para falar: Senhor, eu vou gastar aqui, vou enfiar muita coisa no cartão de crédito. Depois o Senhor me ajuda a pagar. Combinou? Ele não vai. É por isso que você está desorientado igual você está. Impaciente igual você está. Ansioso igual você está. Porque tudo gira em torno de mamon. Então, ou é Deus, ou é mamon. Então, agora, Senaqueribe, ele desafia Deus. Sabe o que ele fala aqui? Eu não vou ler tudo, não. Ele diz o seguinte: e falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Então, esse Senaqueribe meteu a lenha no Deus de Ezequias. E aí, olha o que acontece. Então o Senhor ouviu, o Senhor enviou um anjo. Um anjo. E destruiu todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria. Um anjo. E você ainda está brincando, desafiando esse Deus, adorando a Mamon, adorando outros deuses, você vivendo ao redor de outras coisas, e você desprezando um Deus desse. Nós precisamos acordar. Evangelho tem um preço. Ser crente tem um preço. Mas nós temos um Deus. Vamos lá. Deus e Mamon. Deus dá. Mamon dá também? Vamos lá? Deus cria. O diabo, Mamon, gera inveja. Inveja é ter o que o outro quer. É destruição. Deus é vida. Mamon é viver ao redor de Mamon. O nosso estilo de vida, nós teremos vida curta nessa terra. Quem gira em torno de Mamon. Quando você olha no jornal, você tem curiosidade de ver jornal, amém? Você lê jornal. Ô, rapaz, parecia um café aqui. Quando você lê o jornal, você vê um cara que comprou uma Porsche, cara que comprou um carraço, Porsche, Mustang, Ferrari. Você vê o cara enfiado numa árvore, partiu, perdeu o controle, o carro partiu em 39 pedaços e ele também. O que é isso? Eu preciso ter um carro. E eu vou correr, a minha independência, ele olhando só para ele e ele costura a vida dele pensando nisso. Durou quanto tempo? Ou é Deus ou é Mamon. Deus dá, Mamon tira. Deus cria, Mamon destrói. Não tem nada que vai para o lado de Mamon que você consegue ver alguma coisa que presta. Isso é mundo.
Isso é o governo do mundo, e nós estamos sendo retirados disso. Por que que você ainda teima? Porque ainda você quer o seu padrão de vida, você ainda continua ligado e conectado com as coisas do mundo, vivendo dentro da vida da igreja. Você está perdendo tempo. Você não precisa passar uma imagem de crente para ninguém. Deixa de ser bobão, cara, e mergulha nesse trem, camarada, ó. Faz o seguinte, mundão lá vou eu, e vai de cabeça, camarada. A sua pinguinha, o seu cigarrinho, a sua pornografia, o seu seriado, e você vai militar a favor do lesbianismo, do homossexualismo, não estou nem aí. Cara, vai de cabeça, não perde tempo e vir para a igreja. Amanhã você sai daqui, está vendo pornografia. Você sai daqui amanhã, bebe um negocinho. Você sai daqui amanhã, fuma um negocinho. Cara, desiste desse negócio, camarada. Ou você vai para Deus, de cabeça, e pede: Espírito Santo, me socorre, porque eu não dou conta. Decreta falência diante de Deus e diz: Senhor, se o Senhor não intervier, mas hoje eu decido me entregar por inteiro. Mas não dá para brincar de crente. É ceia após ceia. Vem aqui, toma esse negocinho, come um pãozinho, toma um suquinho e amanhã está no bagaço. Não brinca com Deus. Senaqueribe brincou e o Senhor mandou um anjo e destruiu tudo. E depois você vai dizer: nossa, Deus é mau. Não é, rapaz, só porque Deus é mau. Deus é justo. Deus é bom, mas Deus é justo. Você imagina alguém cutucando alguém, ferindo alguém e sangue vertendo o tempo todo? Nós fazemos isso com os nossos pecados. Qual é a música que você está ouvindo durante o dia? Ei! Que tipo de série você está vendo todos os dias? Que tipo de filme você está vendo todos os dias? Eu estou enojado de ver filme. Sabe o que veio no meu coração esses dias? Rapaz, filme policial. Um matando o outro. Tá! É sangue. Tá! Para tudo quanto é banda. E eu tô lá, cara, tinha que matar mesmo, é bandido. Cara, esse negócio, o diabo, cara, e o cara é mau, vai até o fim do filme e ainda não morreu. E a gente quer que o cara morra. Aí ele leva um tiro, a gente até suspira. Morreu aquela porqueira. Nós estamos vibrando com isso. Com morte. Nós estamos vendo filme de homem matando homem. Isso não está certo. O que Deus criou, só Ele tem poder para tirar a vida. E nós estamos torcendo para o mocinho matar o bandido. Vou pregar agora. A palavra do Senhor, Mateus capítulo 19, amém? É só um desabafo, tá bom, gente? Porque pastor tem que desabafar de vez em quando, a coisa não pode andar frouxa, amém? Então nós precisamos parar para pensar o que nós estamos fazendo na nossa vida. Mundo precisa deixar de existir na nossa vida. Jesus orou: Pai, não tira eles do mundo. Paizão, eu estou aqui, eu estou indo para ti. Eu dou toda a honra e toda a glória ao Senhor. Eu estou indo para ti, graças a Deus que eu estou saindo desse mundo. Mas não tira eles, não. Isso é maldade? Não, isso não é maldade. E o Senhor disse: eu enviarei o Espírito Santo para que estejam com vocês neste mundo, para o santificarem, para exterminarem o mundo de dentro de vocês, porque eu voltarei para um povo santo, que não se auto-santificou, mas que o Espírito Santo, em comunhão com o homem, o santificou, pela lavagem da palavra. Nós sabemos de tudo isso. Mateus 19, nós encontramos alguém aqui que foi solicitado os seus bens e o seu dinheiro em detrimento de seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando eu falo que os seus bens e o seu dinheiro faz oposição a Deus,
Você precisa entender que é uma verdade. Você precisa sair daqui repensando a sua agenda de trabalho, a sua agenda de buscar mamon, para trazer mamon para dentro de casa. Você já observou que se você não der um celular para o seu filho, ele vai revoltar com você? Você precisa trabalhar horas mais para comprar um celular para o seu filho. Não é verdade? Quanto custa o celular? Uns 1.000 conto, 1.200, 1.500. Mas, né? Nós que é militar, quantos plantão nós precisamos tirar para juntar 1.000 conto? Um plantão não é 1.000 conto. É? Não é não. Não, filho. Não é nunca. Pergunta o Geraldo Antônio, pergunta o Luciano, pergunta lá o bombeiro, quanto que é um serviço. Para ficar 24 horas, quantos dias tem que trabalhar para dar um celular para o filhinho dele? E se ele não der? E aí o que ele faz? Ele penaliza todo mundo com a presença dele, porque ele precisa tirar alguns plantões para dar um brinquedinho para o filhinho. Nós estamos nessa configuração. Nós damos nosso tempo para gerar morte em outros. Nós não geramos vida. Então, o que eu quero dizer para vocês é, vamos parar com esse trem, porque esse negócio vai levar muita gente. A sua família, ela pode ir para um lugar que não tem como buscá-la depois, porque ela vai tão profundo que ela não pode ter como buscar. Isso seja o seu marido, seja o seu filho ou seja a sua esposa. Nós precisamos diminuir o ritmo, mas nós precisamos conectar com Deus. Que muitas vezes, a igreja não acredita em Deus. Não, Deus, se eu não fizer, não tem jeito. O jovem rico, Mateus 19. E aí ele diz lá no versículo 21, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens. Se você quiser ser o quê? Sinal que o negócio está torto. Que os seus bens e o seu dinheiro te entortou. Entorta, gente, não tem como. Eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer. E você perde a configuração de um homem manso, de um homem humilde, de bom estar perto de você. Não, você está o tempo todo ansioso, você está doente, você não tem tempo. Está desconfigurado. E aí, aqui, se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas... Uau! Que isso? Vai mexer com os meus negócios? Se o Senhor fala de uma eternidade, aqui ele fala de morte eterna. Mamon te leva para a morte eterna. Se um dá vida, o outro te dá a morte. E nós estamos negociando isso. Eu não vou deixar os meus bens. Então agora, quanto mais você pensar em ganhar e quanto mais você pensar em ter, isso vai dificultar a sua vida com Deus. Os seus bens e o seu dinheiro faz oposição a Deus. Não se engane. Eu quero ler outra coisa aqui para vocês. Agora está em Lucas, capítulo 14. Ele diz o seguinte: esse Senhor, ele preparou uma grande ceia. E aí, por incrível que pareça, no meio desses convidados, tinha alguém que era abastado, que tinha dinheiro e tinha os bens, e foi chamado para uma ceia, para comer. Para comer. Quem chamou? O Senhor está chamando. O Senhor está te chamando para vir para uma mesa, para uma ceia. E Ele está dizendo para você agora: vende tudo que tem, dá o dinheiro aos pobres, aí depois você vem
e senta na minha mesa. Brincadeira, né? Brincadeira. Brincadeira. Nós estamos brincando de evangelho, se não levar isso a sério. E agora em Lucas diz o seguinte, capítulo 14. E aí ele foi convidado, falou aqui de uma ceia, e no versículo 18 diz, e todos a uma começaram a se excusar. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Um bem. A minha atenção está voltada para o meu bem, para um patrimônio que eu tenho, e agora eu preciso gastar o meu tempo. O Senhor fica aí com a ceia do Senhor, com a comidinha do Senhor, porque eu tenho algo em que me ocupar, é os meus bens. Eu tenho algo para cuidar agora. E enquanto isso, o Senhor fica com a ceia, chama outra pessoa. E aí logo em seguida tem um outro que diz, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. O cara comprou um carro. Não, agora eu vou viajar. Eu comprei um carrão, agora eu vou viajar, o senhor fica por conta aí, eu vou lavar o meu carro. Aí você se ocupa em lavar o carro todinho. Aí chega 6 horas da tarde, o Senhor está lá no jardim te esperando e você está no seu jardim lavando o seu carro. Lavando por dentro, precisa aspirar, lavar por fora, passar uma cerinha e dar uma cuidadinha. Senhor, não deu para ir ver o Senhor. Não deu, porque eu estava mexendo aqui na minha junta de boi, eu estava mexendo nas minhas coisas. Nós precisamos definitivamente fazer uma análise da gente, o que nós vamos fazer com a Bíblia, que ela nos instrui para uma direção e nós não vamos. E nós temos dificuldade em romper e dizer, eu vou por aqui, eu vou crer nisso aqui, porque a palavra está dizendo, e eu vou crer e vou. Não vai. Porque financeiramente, e mexendo com patrimônio, vai mexer comigo e vai ter um confronto, ei Deus. E como foi dito, nós temos uma guerra. Nós temos uma guerra com quem? Com Deus. Nós temos uma guerra com Deus. Porque é eu na minha confiança e Deus me chamando, vem para mim. E eu não. Nós não temos paz com Deus. Nós não temos paz com Deus. Aquilo que Jesus fez, estabeleceu vindo, nos reconciliando com Deus e dizendo, agora há paz. Não tem. Porque eu quero um trem, Deus quer outro. Deus me quer, mas não quer meus bens. Não quer, mas não quer minha música. Não quer, mas não quer minha pinguinha. Não quer, mas não quer. Pô, Senhor, o Senhor tem que me querer como eu sou, como eu estou. Você pode ir como está, mas que vai ser tirado. Tudo aquilo que não convém para Deus vai ser tirado. E é por isso que não, você crente não, é doido, é. É doido. Vai ser tirado. Então, quando você se entregar de verdade para Deus, alguma coisa vai acontecer. E é para o seu bem. Amém? Ninguém pode servir a 2 senhores. Eu não preciso ler referência bíblica, porque todos vocês já sabem de todas essas passagens. A Bíblia de vocês contém. Um dia vocês foram num culto que falou sobre isso. Eu não preciso dar referência nenhuma para vocês. Vocês sabem onde está. Eu só vou ler o que vocês fizeram, o que a igreja está fazendo com o que está escrito e não está sendo vivido. Isso é uma afronta para o coração de Deus. É isso que quebra uma aliança. E é por isso que nós vivemos numa terra estéril que nada acontece. Não tem nada de novo, não tem o que celebrar, não tem alegria no nosso coração. Os dias são difíceis, mas qual o motivo que eu tenho para adorar? O céu está de bronze, e é por sua causa. Porque tudo que vier para você, celebra. Dê toda a honra, toda a glória ao Senhor. Ora, está em estiagem, não está chovendo, mas glória ao Senhor. Tem um propósito nisso. Mas ao Senhor, toda a honra e toda a glória. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um, ou desprezará o outro.
Dedicar. Dedicar. O que é dedicar? Dedicar é empregar todo o seu ser para conseguir algo. Sai da frente. Quer ver homem mal-humorado? Quer ver mulher mal-humorada? Quando quer um trem, ela se dedica, ele se dedica. O que me dá um certo desconforto é que algumas pessoas já passaram nas nossas vidas e elas foram estudar para concurso. Pastor, eu fiz inscrição num concurso, eu vou estudar. Eu vou desaparecer um pouco da vida da igreja, mas quando eu passar, aí eu volto. Tá bom? É porque eu preciso estudar muito. Eu preciso estudar muito, pastor. Beleza. Pergunta quantos que fez esse propósito, passou e voltou para a vida da igreja. Ninguém! Ó! Nunca mais. Negócio sem Deus. A primeira coisa que penaliza é a igreja. Nós somos bons nisso. Dedicação é empregar todo o seu ser para conseguir alguma coisa. É entregar-se a um objetivo. Então aqui está dizendo, ou se dedicará a um, ou se dedicará ao outro. E aí você vai falar o seguinte, pastor Ronaldo é aposentado, ele está falando disso. Não, eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando de Bíblia. Se eu cheguei até aqui, foi porque Deus quis que eu chegasse até aqui. Eu saí de Minas Gerais pobre. Eu saí de Minas Gerais com 17 anos com a mochila nas costas. Eu fiz uma inscrição num concurso para fazer esse concurso em Belém. Muitos de vocês sabem disso. Eu saí do Triângulo Mineiro. Botei uma mochila nas costas, olhei para meus pais e falei, nunca mais eu volto aqui. Eu peguei um ônibus até Anápolis, depois de outro até Belém. Fui embora, sumi, fiquei 3 meses em Belém, dentro de uma base aérea. Quem estava comigo era Deus. Porque eu, na minha família, eu era o burro. Eu não ia servir para nada. Se eu tivesse em Minas Gerais até hoje, provavelmente já tinha morrido. E aí eu chego, trabalho igual um doido, sem Deus, mas Deus estava comigo. E aí você diz, não, mas pastor, agora o pastor aposentado, TCU, Tribunal de Contas da União, 10 mil reais na conta dele, ele não precisa nem de Deus. Se eu não precisasse, eu não estava aqui. Eu tinha pegado os 10 mil reais e sumia no mundo, não queria nem saber da cara de vocês. Se eu achasse que dinheiro ia resolver o meu problema, ia me levar à bancarrota, à destruição. Então o dinheiro que vem para minha conta é porque Deus quer que ele venha. Para quê? Para eu não ser pesado a nenhum de vocês. O Senhor diz, filho, eu sou a fonte. Você não vai depender da igreja. A igreja está ferida. E você não vai depender dos recursos financeiros da igreja. Eu sou a sua fonte. Então, você acredita nesse Deus que veio até mim? E aí eu chego para trabalhar no TCU. Ai, meu Deus do céu, passei para concurso de motorista. E eu trabalhei a vida inteira para voar de avião. Eu era mecânico insatisfeito. Falei, agora preciso fazer um curso de piloto. Eu preciso pilotar esse troço aqui. Eu só sou mecânico. Eu vou fazer um curso de piloto. Quando eu fiz a carteirinha, peguei a carteirinha, 40 dias voando ali em Lusiânia. Aí eu pego a carteira de IPP, agora fiz o teórico de IPC. E agora, minha esposa fazendo inscrição para mim no TCU para ser motorista de ônibus. Motorista de ônibus. E aí eu passo. Não, eu não passo, porque eu não estudei. Deus me colocou no TCU para me preparar para algo para Ele. Isso é Deus. Não estou pregando para vocês porque eu estou bem financeiramente. Não, eu estou dizendo para vocês que o mesmo Deus que falou comigo, eu falei, olha Deus, eu estou indo para São Paulo pedir demissão. Eu estava no TCU feroz. Eu vou para São Paulo pedir demissão, porque falta 15 dias para ser expulso aqui no TCU. Eu vou embora, vou pedir demissão.
o Senhor não. Você se vira para tomar conta de mim. Estou aqui desde 1994. Ele tomou conta de mim. Não. Ele me mostrou. Ele foi comigo lá na Força Aérea. Lá na escola de sargento. Eu estava chorando atrás de um alojamento. Abraçado com as minhas pernas, chorando. E ele me mostrou. Está vendo? Eu estava na porta do TCU. Ele me levou em 1979. Eu estava chorando de saudade da minha casa, dos meus pais. E aí ele me mostra eu chorando lá e diz o seguinte: eu estou com você. Eu estou com você. Nesse dia eu estava com você. Esse é o mesmo Deus que eu estou falando para vocês. É por isso que eu sou apaixonado por Ele. E é por isso que eu quero que todos vocês se apaixonem, porque nele está a solução de tudo. Ele é suficiente. Vocês já têm ouvido isso, Ele é suficiente. E para que essa briga? Porque ainda você não consegue se encaixar na palavra de Deus? Para com essa batalha toda, essa guerra com Deus, essa dedicação em empregos, buscar coisas. Nós temos feito coisas que não têm agradado ao Senhor. O nosso trabalho não tem honrado ao Senhor, porque a quantidade de horas gastas para conseguir dinheiro e ter um bem estão assustadoras. E Deus não tem tempo com você, e você não tem tempo com Deus. Para terminar, Lucas capítulo 19. Aí encontra quem? Zaqueu. Quem não sabe do anãozinho Zaqueu? Que ficou sabendo de Jesus Cristo de Nazaré. Zaqueu, cobrador de impostos. Zaqueu era rico. Enricou como? Cobrador de imposto. Naquela época. Cara que sai da miséria, da pobreza, e rica da noite para o dia. A gente sabe de muitos, não sabe? Não quero aqui bagunçar a vida política não, mas tem cara que sai da sarjeta e fica rico da noite para o dia, virou político. Ele governa para quem? Ele governa para ele, para o umbigo dele. Enrica da noite para o dia. Nossa! O cara não tinha condição de nada, não sabe pegar numa enxada e ficou rico da noite para o dia. Político. Político, gente, político. Quando o cara sai da... Por que o cara quer ficar na política, gente? Porque tem dinheiro vazando pelo ladrão. Ele quer mamon, a vida dele é mamon. Ele está com 90 anos, ele quer mamon. Cara, eu fui do TCU, aqueles ministros do velho. Cara, ministro do TCU, aquela carcaça, podia estar em casa, né, vivendo a vida de família, vivendo com os filhos. Cara, aquela velha arada, tudo no TCU por causa de dinheiro. Eu não conheço os outros falando TCU porque eu fui de lá, né? Lá eram 9 ministros. Aqueles camarada velho, caquético, para você dirigir para eles não podia pender para o lado, porque senão ele caía no banco. Então você dirigia para o cara, você ia fazer uma esquina, você tinha que reduzir as marchas todinha para fazer, não podia inclinar, porque se cai, você tem que parar o carro para levantar ele. Mas ele está ali, por causa de quê? Por causa do dinheiro, gente. Tem uma gratificação. Gratificação, gente, um FC, tem um negócio, um penduricalho. Agora é penduricalho. Não, isso aqui não pode ser da minha conta, isso aqui não pode. Tem que ficar no meu contra-cheque. E tá lá, gente, não tem como. E aí, Zaqueu. Rapaz, acho que eu roubei demais desse povo. Aí encontra Jesus, entendeu? Ele ouviu falar de Jesus, com certeza ele estava antenado, quem era Jesus. E aí ele correu, e Jesus já disse, Zaqueu, ele deve ter caído da árvore, ele deve ter caído. Não, eu tenho certeza que se eu estou lá, me chama pelo nome, eu estou em cima de uma árvore, e eu não conheço ele, nunca vi ele, me chama pelo nome, eu despencava lá de cima. E Zaqueu, ele diz, eu vou comer na sua casa, Zaqueu. E aquele povo que estava com ele, mas como é que o senhor vai comer com um ladrão? E aí ele chega lá e diz o seguinte, ganhei, isso aqui foi lícito.
Isso aqui não tem nada que foi justo. Isso aqui foi roubando o tempo do Senhor. Isso aqui foi penalizando o tempo com o Senhor. Isso aqui foi prejudicando. Eu não conheço o Senhor. Eu não dediquei a vida do Senhor. Não dediquei as coisas do reino. Não dediquei as coisas do céu. Eu enriquei ilicitamente, porque foi sem o Senhor. Então, tudo aquilo que eu penalizei, eu vou duplicar e vou restituir 4 vezes mais. Veio no coração dele o arrependimento. E Zaqueu diz: eu dou metade dos meus bens. Ele desapegou imediatamente e falou o seguinte: foi ilícito, vou restituir. E aí aqueles que querem dinheiro, 4 vezes eu vou devolver para esse camarada. Então o que Zaqueu fez? A expressão de Zaqueu foi: isso não me tem valor. Mas aquilo que sai da boca de Jesus, para mim, tem valor. Eu me rendo e eu estou dedicado agora a seguir a Cristo Jesus. Vamos lá. Portanto, não se preocupem que vamos comer ou que vamos beber, o que vamos vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Amém? Mas muita gente não acredita. E aqui o Senhor está dizendo: buscai o Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto está perto. Corra, vamos correr para Deus. Desiste das coisas. Bens e dinheiro faz oposição a Deus. Amém. Amém. Ponto. Preguei. Está entregue o recado. Amém. Vamos ficar de pé. Quero saber o que você vai fazer agora nessa mesa de ceia. Uma coisa que nós temos que chorar, sabe o que é? É a falta de vida com Deus. E isso eu não posso deixar de falar com vocês. Sabe por que nós estamos estranhos? Porque nós estamos com dificuldade de refletir Cristo. Porque nós não temos tempo com Ele. Nós estamos tomando o formato do mundo. Pessoas indiferentes, que não se importam com outras pessoas, que não amam, que não servem. Gente, nós somos uma igreja que tem chamado a atenção de Deus. Você percebe isso, que nós somos uma igreja que temos chamado a atenção de Deus? Porque Deus está atento, Ele está trazendo verdades que têm nos confrontado. O grande problema é que nós precisamos ter coragem de tomar decisões e dizer: sem esse ídolo eu vou sobreviver, sem dinheiro eu vou sobreviver, sem excesso de bens eu vou sobreviver. Pare de correr atrás do vento, se dedique a Deus definitivamente. Se tem uma coisa para se dedicar, é a Deus. Vamos ler, vamos meditar, vamos voltar à leitura bíblica. Domingo que vem, eu vou perguntar para a igreja quantos que meditaram, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E eu vou pedir para ficar de mão levantada. Quem meditou segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Se você não meditou segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, não vem, você vai passar vergonha. Ou senão você vai mentir para mim. E se você vai mentir para mim, você está vivendo debaixo de mentira. E mentira não vai herdar o reino dos céus. É pecado mentir. Então, amém? Diante de tudo isso, só arrependimento. Só arrependimento. Bens e dinheiro faz oposição a Deus. Diante da mesa,
Quero convidar você. A palavra do Senhor diz: o Senhor estava sentado com os 12 discípulos à mesa, mas num determinado momento um levantou. Porque esse que levantou estava envolvido com quem? Ele estava envolvido com quem? Com Mamon. Ele estava sentado à mesa com Deus, provedor. Ele passou 3 anos sendo suprido por Deus. E naquele dia, diante da mesa do Senhor, ele se rendeu a Mamon 30 moedas de prata. Mamon, ele negociou a eternidade. Aquele que se diz que é íntimo, cuidado, 30 moedas de prata chamou a atenção dele. Então é algo grave, é algo muito sério. Amém. E a palavra do Senhor diz: quer orar, amor? Sim. Ore, e nós vamos fazer a ceia, amém? Queridos, eu gostaria que você colocasse a mão no seu peito, na altura do coração. Eu entendo que o Senhor traz palavras para que nós possamos nos aperfeiçoar e avançar. O Pai corrige porque ama. Amém. E nós entendemos que, mesmo que você entenda que essa palavra não serviu para você, ela foi para você, porque você está aqui. Então vamos orar e vamos clamar mais luz do Senhor, mais a presença do Senhor. Nós não queremos mais ter apegos que nos impedem, Pai. Mesmo que seja no nosso subconsciente, mesmo que não seja tão consciente, Senhor. Nós queremos nos libertar nessa noite. Nós queremos pedir graça, favor, pedir misericórdia para os nossos corações. Nós colocamos as mãos nos nossos corações, dizendo: Senhor, tem liberdade para vivenciarmos mais profundidade do Senhor em nós. Vem, Jesus, e ministra inteireza de coração nos nossos corações. Nós damos essa oportunidade para o Senhor. Abrimos a porta. Pode entrar, Senhor, fazer morada plena, fazer morada absoluta nos nossos corações. Queremos esse alinhamento de nos desapegar das coisas que têm impedido a profundidade do Senhor em nós. Pedimos perdão, Senhor. Nos arrependemos, Senhor. Ficamos com o coração contrito, Senhor. Estamos nos humilhando e dizendo: Senhor, traga verdades profundas hoje, para que nós possamos meditar na palavra, buscar o conhecimento da palavra, ter uma vida envolvida contigo. Nós queremos muito isso, Jesus. Nesta noite de ceia, nós nos posicionamos, Pai, nós nos posicionamos nesse conhecimento, de vivenciar mais a profundidade da palavra do Senhor. Consagramos, Senhor, nossas vidas a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Continue com seus olhos fechados, amados. Amém. Naquele dia,
Haviam 12 homens com Cristo. Haviam 12 homens com Cristo. E o Senhor diz: é chegada a hora. Pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas, preste atenção, mas, eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Quem traiu a Jesus? Ele abraçou a vida com Mamon. Esse traiu a Jesus naquela mesa. Então você que está aqui olhando para essa cena, não negocie a mesa do eterno. Não negocie. Não deixe que Mamon, os seus bens e o dinheiro, o tire desta mesa. Ei, igreja, não deixe que Mamon, os seus bens e o seu dinheiro, o tire desta mesa. Ele vai voltar. Ele está interessado em você. Naquela mesa havia 12 homens, mas ficou só 11. Um deles foi embora com 30 moedas de prata. Atentem para a palavra de hoje. Eu quero que você pense sobre isso. E esses homens que estão aqui, eles precisam também fazer uma análise daqueles que estão sentados aqui na mesa. E não é só você que está aí que precisa pensar o que você está fazendo nessa mesa hoje. Jesus está dizendo: não a Mamon, mas se dediquem a mim tão somente. Eu sou aquele que vai voltar, e nós teremos outra mesa, onde vocês estarão comigo. Não negociem, não brinquem, não se dediquem a outras coisas. Vocês que estão aqui nessa mesa, pensem no que vocês estão fazendo. Amor ao mundo? Aquele que ama o mundo odeia a Deus. Aquele que ama o mundo odeia a Deus. Senhor, em nome de Jesus, é na autoridade do Teu nome em que nós consagramos os elementos desta mesa. O pão, Senhor, representando o Teu corpo que foi moído, foi ferido pelas nossas transgressões. Senhor nosso, Deus nosso, Jesus nosso, a Ti seja toda honra, toda glória e todo louvor. Nós consagramos esse elemento, o pão representando o Teu corpo moído, levou sobre si nossas dores e as nossas enfermidades, e nós Te honramos, nós Te exaltamos, nós pedimos perdão a Ti, porque nós fomos co-participantes dessas feridas, daquilo que Te moeu na cruz. Nós Te pedimos perdão, remove de nós
tudo aquilo que nos leva a te ferir, Senhor. Que não seja nós que estamos ao redor dessa mesa, que não seja nós que estamos nesse prédio, nessa igreja, fazendo parte desse corpo, que não seja nós a ferir o teu corpo. Pedimos perdão em arrependimento, Senhor, e queremos consagrar esse suco, representando o teu sangue, que foi derramado para perdão de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Toda honra, toda glória nós damos a Ti, Senhor. Obrigado pelo Teu sangue, obrigado pelo perdão, obrigado pela remissão, obrigado pela reconciliação. O Senhor nos levou de volta para o Pai, mas foi o Teu sangue, foi um preço alto, Senhor. Nos perdoa por brincar de crente, por mentir para Ti e mentir para nós. Nós Te pedimos perdão, Senhor. Se temos falhado, nós não queremos Te ferir mais. Nós não queremos o Teu sangue jorrando eternamente sobre os nossos pecados. Nos perdoa, Senhor, e hoje nós nos colocamos à disposição de Ti, Senhor. Ajuda-nos a não pecar mais contra Ti, Senhor. Nós consagramos o pão, representando o Teu corpo, e nós consagramos o suco, representando o Teu sangue, que ele saia do natural e vá para o sobrenatural, Senhor, e que seja remédio para nós, gera arrependimento, muda o nosso estilo de vida, Senhor, muda a nossa vida, Senhor, ajuda-nos a nos posicionar, ajuda-nos a decidir contra o pecado, contra servir a Mamon. Senhor, nos liberta de Mamon, nos liberta dos bens, nos liberta do dinheiro, porque tudo isso faz oposição a Ti, Senhor. Nós consagramos tudo a Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode levantar, homens de Deus. Vamos servir a igreja, amém? Pegue o suco, pegue o pão. Vamos servir. Não posso viver. Aleluia. Não vale Toma o pão. Toma o cálice. Ore. Escuta o meu Toma do pão e toma do cálice. E glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E as lutas foi por mim e por você. Tentando me afastar de Ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Fique à vontade, pode ajuda-me, e pode Senhor. Beber. E pode glorificar o nome do Senhor, amém? Contigo até o fim. Distante Aleluia. de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Aleluia. Preciso de Ti. Aleluia. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Aleluia. Aleluia. Preciso de Ti. Amém. Amém. Não ouvi nenhum aleluia. Eu não vi Amém. nenhum glória a Deus.
depois de comer, depois de ceiar, ninguém deu glória a Deus. Foi por mim, foi por você. Ei, foi por você. Um obrigado. Obrigado por se entregar pela minha vida. Amém. Obrigado pelo teu sangue. Obrigado pelo teu corpo moído. Obrigado pela dor que o Senhor sofreu em meu lugar. Obrigado pela exposição naquela cruz que o Senhor foi para o meu lugar. A Ti toda a minha gratidão, toda a minha adoração. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Renova a sua esperança. Comece a crer. Comece a crer. Comece a crer. Ele pode. Ele faz todas as coisas. Acredita que Ele é criador de todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata. Antes que você abra a sua boca, Ele sabe do que você necessita. Mas você aprende a clamar, aprende a orar, aprende a gritar. Precisa não. O Eronaldo. Aleluia. Aproveita, amados, e vamos nos cumprimentar. Amém? Nós temos visitante, nós temos a Valdirene, o Marcos, o Renato. Amém? Sejam bem-vindos, queridos. Muito bom ter vocês aqui conosco. Aleluia. E a Sirlene, Dona Sirlene, a mãe da Selma. Aleluia. Então, quem estiver perto aí, por favor, dê um abraço aí nesses visitantes amados. Amém. Esses irmãos queridos. Amém? São bem-vindos. E muito importantes para nós. Amém. Mas Tudo que vocês fizerem, seja para honrar e glorificar o nome do Senhor, amém? Crianças, honrem pai e mãe. Crianças, honrem pai e mãe. Os respeite. Adolescentes, pré-adolescentes, honrem pai e mãe. Obedeça-os. São autoridade colocada sobre a vida de vocês. Que seja uma semana de obediência. Que seja uma semana de obediência. Crianças, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, obedeçam e honrem seus pais. Tudo que vocês fizerem, chame a atenção de Deus, seja para glorificar a Deus Pai que está nos céus. Marido, sirvam as esposas, paguem a elas o que é devido. Esposas, honrem seus maridos, paguem ao seu marido o que é devido. E eu declaro